Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por poder estudar um pouco mais a Tua Palavra agora. Peço que o Senhor nos ajude a entender melhor, Pai, as Escrituras, crescer na fé, na graça, no conhecimento, que esse vídeo seja uma bênção para quem está assistindo, que possa fortalecer a sua fé e aproximar cada um de nós do Senhor, da Tua Palavra, da Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, o que nós estamos estudando é o Catecismo Clássico. Tá? Para quem não sabe, o Catecismo Clássico é um catecismo que é uma compilação de alguns catecismos históricos da Igreja que tem os ensinamentos clássicos do cristianismo. São as coisas mais básicas da fé, as coisas mais simples que nós precisamos entender para nos aproximar de Deus. E eu estou fazendo esse estudo com você justamente para te ajudar a chegar mais próximo do Senhor, aprender um pouco mais da Bíblia, crescer nas Escrituras, entender o Evangelho, ser salvo. Se você ainda não tem uma fé genuína em Cristo, se você ainda não tem uma fé genuína no Deus Trino, o objetivo desse estudo é te ajudar a chegar nessa fé, te ajudar a chegar nesse entendimento, ok? Então, pega a sua Bíblia, acompanha comigo, eu vou ler aqui os textos da Bíblia, eu não vou conseguir transcrever os textos, eu só vou ler com vocês o catecismo, vou explicando os textos bíblicos, eu vou ler aqui, você pode acompanhar na sua Bíblia. Para quem, se você fala assim, poxa, minha Bíblia é diferente da que você está lendo, eu estou lendo essa Bíblia aqui, que é a tradução Almeida Corrigida Fiel, é uma Bíblia que eu ganhei de presente de um professor quando eu estava fazendo mestrado em missiologia lá em Brasília, e que me acompanha até hoje, é uma tradução excelente da Bíblia. Não tem tradução perfeita, mas essa tradução aqui ela é excelente, ela é muito boa. Se você tiver Almeida Corrigida, Almeida Revista Atualizada, também são boas, não tem problema. Mas a que eu estou usando para você saber, poxa, qual é que o pastor Lucas está usando? Eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Então vamos lá? Semana passada eu publiquei aqui um estudo em que eu trouxe esse texto aqui. Na verdade, a gente começou falando sobre Deus, a natureza e os atributos, e a gente foi da 1 até a 6. E hoje nós vamos falar sobre a pergunta 7. O que Deus sabe? Essa é a pergunta que nós vamos começar hoje a nossa aula. O que Deus sabe? Deus sabe todas as coisas, mesmo os pensamentos em nossos corações. Deus é onisciente. Bom, o que significa onisciente? Onisciente significa que sabe tudo. Tudo ciente, está ciente, sabe daquilo. Bom, Deus sabe todas as coisas. Todas as coisas significa todas as coisas. As pessoas precisam entender isso, porque tem gente que acha que Deus sabe todas as coisas. Não quer dizer bem todas, mas na verdade Deus sabe tudo mesmo. Tudo que foi, tudo que é, tudo que vai ser, tudo que poderia ter sido e não foi, não é e não vai ser. Ele sabe. Ele sabe aquilo que eu ainda estou só pensando na minha cabeça, aquilo que eu estou só raciocinando, que eu ainda não decidi, que eu ainda não fiz, aquilo que eu vou pensar, ele já sabe.
Vamos lá em Jó, capítulo 34, versículo 21, que é o primeiro versículo nosso aqui do estudo. Jó 34, versículo 21. Porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. E não pense aqui que a palavra de Deus está nos falando apenas do caminho físico. Você saiu de casa e foi para a padaria, ou foi para o trabalho, ou foi para a escola, ou foi para a casa da sua sogra. Não. Aqui o caminho é tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você fala. Ele conhece o seu caminho, ele conhece cada passo, ele conhece cada atitude, pensamento, cada conclusão que você chegou, cada raciocínio que você fez. Ele conhece cada passo que te levou até o lugar onde você está agora e os passos que você vai tomar amanhã, ele sabe. Agora vamos para o próximo texto que está lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Esse conhecimento de Deus a respeito do ser humano não é restrito apenas às pessoas, vamos dizer assim, boas, né? A gente vai estudar depois essa questão do ser humano bom ou mal, mas veja, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. E veja que os maus vêm até primeiro. É meio que um aviso. Quando a gente está acertando, Deus está vendo, Deus sabe. Quando a gente erra, também Deus está vendo, Deus sabe. Não é uma coisa, né, só especial. Deus me conhece porque eu sou crente, ou porque eu vou na igreja, ou porque eu leio a Bíblia. Deus me conhece mesmo se eu não for crente, se eu não ler a Bíblia, se eu não for na igreja, se eu não acreditar em nada disso, Deus continua me conhecendo. Agora vamos lá em Atos, capítulo 15, versículo 18. Agora um texto do Novo Testamento. Atos, capítulo 15, versículo 18. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Interessantemente, aqui, ele está falando não necessariamente de nós, mas ele está falando das obras do próprio Deus. Deus sabe exatamente o que ele vai fazer na história toda, desde o princípio. E isso implica, óbvio, que Deus sabe também o que cada uma das suas criaturas vai fazer, porque Deus não poderia simplesmente saber o que ele vai fazer sem saber o que nós vamos fazer. Ele sabe o que nós vamos fazer. E ele sabe o que ele vai fazer. Ele sabe até o que ele vai fazer através de nós. E isso desde o princípio do mundo, desde o começo. Não é como se Deus fosse aprendendo as coisas ao longo do tempo. Não, não, não. Deus sabe tudo desde o começo. Por isso que em teologia se diz que Deus sabe as coisas intuitivamente, ou seja, um conhecimento direto. Não é como o nosso conhecimento, que é um conhecimento que cresce, que é aprendido, que é a base de raciocínios, às vezes de argumentos. Mas o conhecimento de Deus é bem diferente, porque o conhecimento de Deus não passa por esses raciocínios. Ele sabe a verdade de forma direta. Ele sabe a verdade por contato direto com ela. A verdade, todo o conhecimento dele é verdadeiro e ele simplesmente sabe, desde o princípio, antes das coisas acontecerem. Não é um desenrolar, é algo já existente desde o princípio. Então é isso que Deus sabe. Agora, bom, tá, Deus sabe todas as coisas, ok. E o que Deus pode fazer? Vamos para a próxima pergunta aqui, colocar aqui para você conseguir ver. O que Deus pode fazer? Então, se Deus sabe todas as coisas, o que é que ele pode fazer? Agora que ele sabe. Bom, Deus é todo poderoso e pode fazer o que ele quiser. Deus é todo poderoso e pode fazer o que ele quiser. Deus é onipotente, aqui o mesmo raciocínio, oni, tudo potente, de potência, de poder.
né? Pode tudo. Então Deus é todo-poderoso, isso significa que ele pode fazer o que ele quiser. Qualquer coisa que Deus quiser fazer, ele pode fazer, ok? O que Deus não pode fazer, o que Deus não pode querer fazer. Se Deus não puder querer fazer alguma coisa, então ele não pode fazer aquilo. Se ele pode querer, ele pode fazer. Tudo o que ele quiser fazer, ele tem poder para fazer. Essa é uma coisa muito importante que precisa ser estabelecida desde o início. Muito debate acontece porque entre irmãos, às vezes debates calorosos acontecem porque não se entende corretamente essa doutrina. Ela é uma doutrina muito importante. Vamos lá em Gênesis 17:1, que é o nosso primeiro versículo aqui. E lembrando, tá, pessoal, o catecismo não traz todos os textos bíblicos que falam sobre cada um dos assuntos que estão no catecismo. Ele traz alguns versículos que, lidos no contexto, demonstram a realidade daquilo que está sendo ensinado, tá? É claro que tem outros, muitos textos que nós poderíamos trazer sobre cada um desses tópicos. Mas vamos olhar agora capítulo 17, versículo 1, né? Então vamos lá. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Então aqui Deus se apresenta como Todo-Poderoso, ele se apresenta como Deus onipotente. E ele diz para Abraão, que ainda se chamava Abrão naquela época: anda em minha presença e ser perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Bom, então aqui Deus vê a si mesmo como onipotente. Tá? A palavra no original é Shaddai, é poderosíssimo. Tá? É poderosíssimo. E tem a ver com essa capacidade poderosa de Deus que abraça todo o universo, que faz com que nada possa se interpor entre ele e o seu propósito, a sua vontade. Vamos lá em Daniel capítulo 4, versículo 35. Vai nos ajudar a entender um pouco melhor o que significa esse poder de Deus sobrenatural, esse poder de Deus sobre todas as coisas. Daniel capítulo 4, versículo 35. Vamos lá. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Preste atenção aqui. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Então aqui Daniel está dando para a gente uma explicação dessa onipotência de Deus. Ele está dizendo, olha, basicamente é o seguinte: o que quer que Deus queira fazer, ele vai fazer. Com o exército do céu e com os moradores da terra. E qualquer pessoa, por mais poderosa que seja, é reputada em nada diante dele. É como se fosse nada diante de Deus. Ninguém pode estorvar a sua mão e dizer que fazes. É esse o nível de poder que o nosso Deus tem. Então, basicamente, o único fator limitador do poder de Deus é o próprio Deus. Ok? Nada fora de Deus pode limitar o poder de Deus. Essa é a questão. Eu tenho muitos fatores limitadores do meu poder. Por exemplo, a lei da gravidade. Ela é uma lei muito poderosa. Tem um monte de coisa que eu gostaria de fazer e eu não consigo. Né? Eu simplesmente não consigo. Tem outras leis, as leis da física que determinam espaço, tempo. Eu não posso voltar atrás em certas coisas que eu fiz e desfazê-las. Uma vez feitas, o tempo está aí me limitando. Eu não posso fazer tudo o que eu quero fazer. Eu tenho leis financeiras, econômicas, tem certas compras que eu não posso fazer. Né? Eu tenho limitações até mesmo temporais. Eu tenho um dia de 24 horas, dentro desse dia eu tenho que ter tempo para
para trabalhar, para orar, para comer, para dormir, e eu não consigo aumentar o tempo desse dia para caber outras coisas, ou diminuir o tempo desse dia, se um dia estiver ruim, eu não consigo. Eu tenho uma série de limitações que a minha vontade não pode me ajudar a romper. Deus não. Se Deus quiser fazer alguma coisa, aquela coisa vai ser feita. A única coisa que limitaria Deus é o próprio Deus. Nada fora de Deus pode limitar Deus, certo? Essa é a questão. Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, que Deus não pode mentir, que Deus não pode ser tentado, ah, que pelo mal e, enfim, que Deus não pode suportar o mal. Isso não é uma limitação no poder de Deus, isso não contradiz a onipotência de Deus, porque a onipotência significa que Deus pode fazer o que ele quiser. E nem, ou seja, aqui Daniel explica o que significa que ninguém pode estorvar a mão de Deus, ninguém pode impedir Deus de fazer algo que ele queira fazer, é só isso. Agora, se Deus, na sua própria natureza, tem coisas que limitam isso, então isso não é uma limitação na onipotência de Deus, porque Deus ainda pode fazer o que ele quiser. Só que ele não quer pecar, ele não quer fazer o mal, ele não quer mentir. Ele é um ser lógico, ele é bom, ele tem outros atributos, ele tem outras verdades a respeito dele que precisam ser conhecidas. E nesse sentido, ele não vai fazer o mal, ele não vai mentir, ele não vai ser tentado pelo mal, né? São, são coisas que estão no próprio caráter dele, ok? Então Deus pode fazer o quê? Tudo o que ele quiser. Não tudo, ponto. Tudo o que ele quiser, ponto. Aí sim, tá? Bom, vamos lá para a próxima pergunta aqui. Desde quando Deus existe? Deus sabe tudo, Deus pode tudo, Deus existe desde quando? Deus não teve princípio. Ele vive desde sempre e viverá para sempre. Deus é eterno. Essa é a questão, tá? Vamos lá no Salmo 90, versículo 1 e 2. De novo, tem muitos versículos que poderiam ser lidos aqui, mas a gente vai escolher só alguns para poder apresentar a doutrina e a verdade que existe nela. Salmo 90, versículo 1 e 2. Ok? Vamos lá, vamos ler. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Opa! Ele coloca aqui uma coisa tremenda de eternidade a eternidade. A eternidade é eterna, né? É uma forma hiperbólica de dizer o quanto Deus é eterno. Ele é tão eterno que ele é maior que a eternidade. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes do começo, Deus é Deus. Antes do começo, Deus é Deus. Ele é eterno. Ele não teve princípio. Se você olhar para o passado, se existir um passado eterno, Deus existe desde sempre. E se existir um futuro eterno, Deus vive nesse futuro para sempre. Ele não tem começo, ele não teve princípio e ele não vai ter fim. Né? Isso pode ser você pode raciocinar aqui em cima disso para chegar, olha, Deus está além do tempo. Deus está além do tempo. Ele cria o tempo. Pode ser uma maneira de dizer, mas a coisa que importa para nós aqui é dizer o seguinte, olha, antes do começo do tempo ele já existia, e quando o tempo acabar ele vai continuar existindo. Deus existe desde sempre, ele é eterno, é uma característica de Deus, não é verdade, isso não é verdade sobre mim, isso não é verdade sobre mais ninguém, só sobre Deus. Essa é uma característica de Deus, é um atributo de Deus. Só se atribui a eternidade nesse sentido a Deus. Certo? Então, a vida eterna da qual nós partilhamos
não é o tipo de vida em que nós existimos desde sempre. Não, 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 não. Nós tivemos começo. Deus não teve princípio, certo? Vamos para o próximo texto. Qual é o caráter de Deus? Bom, essa é uma pergunta interessante. Nós vamos ver a resposta lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 16. Qual é o caráter de Deus? 1 João, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, qual é o caráter de Deus? O caráter de Deus é que Deus é amor. O caráter, o que define o caráter do Senhor é o seu amor, certo? Vamos lá para a pergunta 11 para entender melhor isso. O que significa dizer que o caráter de Deus é amor? Significa que Deus, primeiro, ama a justiça, segundo, ama a sua criação. Essa é a primeira parte mais importante aqui do nosso catecismo, é essa aqui. Deus ama a justiça e ama a sua criação, especialmente o homem. Provê vida e sustento para todos, oferece perdão dos pecados, libertação da escravidão do pecado e vida eterna. Então, quando nós falamos que o caráter de Deus é amor, isso significa, primeiro, Deus ama a justiça, segundo, Deus ama a sua criação, a criatura. Especialmente o homem, e nós vemos esse amor se manifestando na prática porque Deus provê vida, sustento para todos, oferece perdão dos pecados, libertação da escravidão do pecado e vida eterna. Então, isso aqui são exemplos desse amor se manifestando, mas a parte principal é Deus ama a justiça e ama a sua criação. Esse é o ponto principal. Vamos agora lá nos Salmos, Salmo 45, versículo 7. A gente vai ler bastante Salmos, então se você quiser deixar a Bíblia aberta aí nos Salmos, a gente vai ler alguns deles. Salmo 45, versículo 7. Ok. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Esse é o primeiro ponto. Deus ama a justiça. Deus ama a justiça. Aqui é uma profecia sobre o Filho de Deus, sobre Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha, o Deus de Deus, o Deus de Jesus Cristo, ama Deus, o Filho de Deus, porque ele ama a justiça e odeia a impiedade. É sobre o Messias. Então, a grande característica mais importante quando nós falamos de Deus é amor. Qual é o objeto principal do amor de Deus? A justiça. Deus ama a justiça. O que é, num certo sentido, nós vamos ver depois um próprio atributo de Deus, ou seja, Deus ama a sua própria justiça. Ele realmente ama ela, ele realmente valoriza a sua justiça. Tem pessoas que pensam que a justiça para Deus é algo não é negociável, mas para Deus não, a justiça é inegociável. O que é justo, o que é certo, o que é correto é inegociável. Então, agora no Salmo 65, versículos 1 e 2. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu, que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Aqui, então, o amor de Deus se manifesta em Deus ouvindo as orações. Ele se importa com a sua criatura. Então, primeiro você vê o amor de Deus se manifestando no amor pela sua justiça, pelo que é certo, pelo que é inegociável, mas ao mesmo tempo ele ama a sua criatura e ele ouve ela. Ele ouve a sua oração, a oração das suas criaturas. E toda a carne vem a ele orar, todos dependem dele. Olha o Salmo 104, vamos ler o versículo 10 até o versículo 30.
Tu que fazes sair as fontes nos vales, as quais correm entre os montes, dão de beber a todo animal do campo, os jumentos monteses matam a sua sede. Junto delas, as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que ele plantou, onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa nas faias. Os altos montes são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgio para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu ocaso. Ordenas a escuridão e faz noite, na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhem, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Assim é este mar grande, muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno, dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e se enchem de bens. Escondes o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiras o fôlego, morrem e voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Então aqui o amor de Deus é manifestado em toda a sua criação, sustentando todos os seres que ele criou. Todos os seres dependem dele, esperam por ele, estão olhando. Veja só, é só olhar os versículos. Deus, versículo 10, ele é que faz correr água nos vales, ele que dá de beber aos animais do campo, no versículo 11. No versículo 12, ele é que arruma casa para as aves, para elas colocarem o seu ninho. Os montes e as câmaras e as fendas das rochas, ele faz para os animais que ali moram. Olha o versículo 18. A erva do campo ele faz para o gado e faz para o homem. Ele até diz que o pão, veja, o pão não dá em árvore, o pão, você tem que produzir o pão, você colhe o trigo, você amassa o trigo, você faz a farinha e você faz o pão. E Deus fala que todo esse processo, de alguma maneira, é uma dádiva dele para o homem, porque ele está preocupado com a sua criatura. Vamos lá no Salmo, isso, e não só o homem, você vê que ele está preocupado com as outras criaturas também. Olha o Salmo 130, versículos 7 e 8. Vamos lá no Salmo 130, versículos 7 e 8. Espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades. Então, aqui o amor de Deus se manifesta oferecendo perdão, remissão de pecados. Quando você tem criaturas que pecam, a remissão de pecados é uma grande manifestação de amor. E nós somos essas criaturas que precisam de perdão. E Deus oferece. João 8, versículo 34 até o 36. João 8, versículo 34 até o 36. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui ele não oferece só perdão, mas ele oferece libertação, porque a nossa experiência com o pecado não é uma experiência só de cometimento, mas é uma experiência de escravidão. E nós precisamos de libertação. Olha o capítulo 11, versículo 25 até o 26.
Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isto? Aqui Jesus ele oferece não só o perdão, não só a libertação, mas vida eterna para aqueles que creem nele. Então, assim, o amor de Deus é o caráter dele. E mesmo se você pensa, tá, existem outros, né? Existe a ira de Deus e tal, mas a ira de Deus é uma resposta ao seu amor. Deus ama primeiro a sua justiça, por isso ele tem que lidar com o pecado, mas ele ama a sua criatura e por isso ele oferece perdão, salvação, que é algo que nós vamos estudar depois mais à frente. Por hoje é só, vamos parar por aqui, depois a gente vai estudar o próximo atributo aqui, que Deus é santo. Isso fica aí para um próximo vídeo. Deus abençoe, fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus.